Hoje nós vamos falar sobre os usos e classificações da palavra ser. Nós já falamos sobre a palavra que, tem um link aí no card se você quiser assistir, e hoje falaremos sobre o ser. Todos os usos, todas as formas, todas as classificações possíveis dessa palavrinha que causa tanta confusão em língua portuguesa. Então, bora pro vídeo, assiste tudo até o final para você não perder nada, não achar que sabe sem estar sabendo mesmo. Já pode clicar em curtir, já pode se inscrever e bora assistir. O primeiro caso que eu quero mostrar para vocês é do ser como partícula apassivadora. Nesses casos, eu vou ter a indicação de um sujeito paciente, ou seja, um sujeito que recebe ação verbal, que sofre ação verbal. O ser vai aparecer na voz passiva sintética e a gente consegue transformar a voz passiva sintética para a voz passiva analítica, se a gente quiser entender melhor aquela estrutura. Eu vou te mostrar isso já já. Ele vai estar ligado a verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Nunca outro tipo de verbo. VTD ou VTDI. Não tem outra forma. Olha aqui o exemplo. Cobravam-se juros extorsivos. Juros extorsivos eram cobrados. Então, qual é o sujeito da frase? Juros extorsivos. Por isso o verbo lá no plural. E aí esse sujeito está agindo ou está sofrendo ação? Ele está sofrendo ação, não era ele que cobrava. Ele era cobrado. Se ele era cobrado, a gente está diante de um sujeito paciente e a gente está diante da voz passiva sintética em cobravam-se juros extorsivos. Então, esse ser é partícula passivadora. Olha aqui o outro exemplo. Vendem-se flores. Ora, flores são vendidas. O sujeito é flores, que sofre a ação verbal. Ele sofre o ato da venda. Ele recebe a ação verbal, ele não pratica a ação verbal. Esse ser, então, está indicando a voz passiva sintética. Esse ser é uma partícula apassivadora. Isso é totalmente diferente da segunda coisa que eu quero te mostrar, que é o ser como índice de indeterminação do sujeito. Nesses casos, a oração vai aparecer com verbos na terceira pessoa do singular. E os verbos vão ser verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos ou verbos de ligação. VI, VTI ou VL. Verbo intransitivo, verbo transitivo indireto e verbo de ligação. Olha o exemplo. Fala-se de coisas novas. Quem fala, fala de alguma coisa, fala sobre alguma coisa. Eu não tenho aí um caso de verbo transitivo direto, eu tenho caso de verbo transitivo indireto. Então, esse ser, ele vai estar apenas indicando que eu não sei quem fala. Ele vai estar indicando que esse sujeito é indeterminado. Ele vai aparecer como índice de determinação do sujeito. No outro exemplo é a mesma coisa. Morre-se de fome por aqui. Esse ser está indicando que eu não sei quem morre de fome, no caso, no verbo intransitivo. Eu não sei quem é que pratica essa ação. Mas nesse caso, a gente não vai ter sujeito determinado. Esse ser vai estar funcionando como índice de determinação do sujeito. O ser também pode aparecer como pronome reflexivo. E nesse caso, vai indicar que o sujeito pratica e recebe ação verbal ao mesmo tempo. A ação se reflete no próprio sujeito. Olha o exemplo. A criança distraía-se com um brinquedo. Ora, ela praticava a distração e ela era distraída, tudo ao mesmo tempo. Isso é um pronome reflexivo. É aquele que indica que o sujeito está fazendo e está sofrendo. Ele está agindo a ação verbal e ele está recebendo a ação verbal ao mesmo tempo. Acontece quando a gente fala de refletir-se no espelho, de cortar-se, que eu estou agindo o corte e eu estou sofrendo o corte. Tudo isso tem a ver com pronome reflexivo, quando o sujeito faz e recebe a ação ao mesmo tempo. Tem um adendo aqui, que às vezes o pronome reflexivo ele também pode ser reflexivo recíproco, que é aquele que mais pessoas estão envolvidas naquela ação de dar e receber a ação verbal. É o caso, por exemplo, de o técnico e os jogadores se abraçaram felizes. Ora, eles agiram os abraços, eles sofreram os abraços, eu tenho um sujeito composto, mas está todo mundo sofrendo e praticando o verbo ao mesmo tempo. Então também é pronome reflexivo no ser, ok? Tem esse caso aqui que é bastante especial, que é quando o ser é parte integrante do verbo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está ali apenas para o verbo conseguir ser conjugado. Isso acontece com os casos de verbos pronominais, que são aqueles verbos que sempre são conjugados, ou deveriam ser, de acordo com a norma culta, com pronomes oblíquos. É o caso de arrepender-se, orgulhar-se, suicidar-se, esquecer-se, lembrar-se, queixar-se. Verbos que trazem essa ideia que precisam de um pronome
para acontecerem. Não posso arrepender outra pessoa, eu só posso arrepender a mim mesma. Então arrepender-se faz sentido. Como é que eu vou te arrepender de alguma coisa, né? Nesse caso, o ser, ele é só a parte integrante do verbo, como vocês podem ver nesse exemplo prático. Eles jamais se arrependem do que fazem. Ora, eu não posso arrepender outra pessoa, só posso me arrepender a mim mesmo. Então, se arrependem faz todo sentido. Você se esqueceu de que ela ainda vive aqui? Esquecer também, eu só posso me esquecer de alguma coisa, eu não posso te esquecer de alguma coisa. Então, nesse caso, parte integrante do verbo, simples assim. O ser pode ser ainda partícula expletiva ou partícula de realce, que é aquele caso quando ele reforça a ideia. Ele não tem uma função gramatical, ele só está ali para dar um charme. Por exemplo, as nossas esperanças se foram para sempre. Ou sorriram-se. Precisa do ser? Não precisa. Se tirar daí tem problema? Não tem problema. Tá ali para causar um charme, partícula expletiva. O 6 também pode ser conjunção. E aí ele pode ser dois tipos de conjunções diferentes. Primeiro tipo, conjunção subordinativa integrante, que é aquela que a gente já sabe, que é a conjunção que vai iniciar uma oração subordinada substantiva. Você pode ver o exemplo aqui do lado. E ele também pode ser conjunção subordinativa condicional, que é aquela que vai indicar que a gente está iniciando uma oração subordinada adverbial condicional. Também tem um exemplo aqui do lado. Ok? Espero que tenha ficado tudo claro. Se não ficou, deixa sua dúvida que eu respondo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.